O segredo para manejar comportamentos desafiadores nas aulas de música. O que eu quero aqui com vocês? Por que eu estou propondo isso? Porque muita gente tem chegado para mim no direct ou no próprio WhatsApp e falado, Etna, o meu aluno tem muito problema de comportamento, eu tento conversar com esse aluno e ele não para de falar nenhum instante enquanto eu estou tentando passar uma instrução. Ou é aquele aluno que fica super agitado em aula e você inquieto, né, demais, e fica se mexendo na cadeira e não para, e você tenta dar aula e ele pula, vira bananeira. Tem uma aluna de uma mentorada que ela faz ginástica, aquela ginástica rítmica, né, artística. E aí a menina toda vez quer ficar mostrando as peripécias que ela faz. E vira cambalhota e vira aquela coisa, né? Então a gente tem que conseguir conduzir esse aluno de alguma forma, certo? Então, essa questão do comportamento é o que é. Porque eu sempre falo que a minha atividade, o que eu proponho para vocês, vocês têm que observar ambiente, características do aluno e materiais com que vocês vão trabalhar. E nessa questão do comportamento, a gente está trabalhando o quê? A característica do aluno, tá? Então, quando a gente vai pensar nesse manejo aqui, quando ele fica se mexendo o tempo todo, é um sintoma do quê? Não quer dizer, eu não estou falando aqui com vocês hoje, pensando em alunos laudados. Eu estou pensando em só aquele aluno que te dá trabalho em aula. Ele pode ter laudo? Pode. Ele pode estar investigando um laudo, né? Fazendo uma investigação? Pode. Mas tem muito aluno que a mãe não percebe, porque todos da casa são assim, ou porque o pai era desse jeito e a sogra falou, ou porque a mãe simplesmente não quer perceber que aquele aluno tem uma dificuldade, né? Então, mais essa inquietação toda, ficar se mexendo o tempo todo, ser impulsivo, é um sintoma de TDAH. A gente precisa desse laudo? Não, mas a gente tem que, então, buscar o quê? Informações sobre isso e aí tentar adequar na nossa sala sobre essas questões. Tá? Ou também temos alunos que falam o tempo todo e falam junto com o professor. Você está aqui explicando que agora aqui você vai pegar o seu dedo, vai fazendo passagem, e o cara está tagarelando no seu ouvido aqui. Então, além dele atrapalhar a sua concentração, ele não se concentra e não para perceber aquilo que você está falando. Então, ele fala sempre junto com o professor. Também é uma característica, pode ser, de quem tem TDAH, pode ser uma característica de quem tem TEA, pode ser só uma característica de quem não tem educação, várias coisas. Mas por que isso? Porque acontece. E a gente não está ali para diagnosticar ninguém, a gente não está ali para mandar relatório de comportamento para ninguém, no sentido assim, mais clínico, né? Mas a gente precisa resolver o nosso problema. E é por isso que a gente está aqui, para tentar pensar em estratégias para resolver o nosso problema. Outra coisa que também acontece muito é aquele aluno que ele já sabe tudo. Não é que ele fala que ele sabe tudo. Você, professor, já percebeu que ele sabe. Então, você já trabalhou isoladamente ritmo com ele e ele sabe ritmo. Você já cantou com ele sabe cantar. Você já levou ele no instrumento, seja um violão, um ukulele, um instrumento que você está dando aula, e ele já sabe. Quer dizer, ele sabe assim, vamos supor o piano. Ele sabe as teclas brancas, as teclas pretas, ele sabe onde fica cada nota, ele sabe ler uma partitura, pelo menos aquele início que o mínimo necessário para que ele toque uma peça. Só que o que ele faz? Ele não quer. O comportamento dele é a resistência. Resistência ao novo, ao desafio. Então, também é um tipo de aluno que eu trouxe para vocês para exemplificar aqui. Teriam vários tipos, né, de comportamentos que eu poderia apresentar, mas a gente ia ficar aqui até amanhã. Falei, então, de 3 tipos de comportamento. O professor já conhece, certo? Normalmente, você já conhece essas características, tá? Já tiveram em algum momento da vida de vocês, esses alunos. O problema, então, não é saber as características do aluno. O problema é saber como lidar com elas, tá? Então, vocês já sabem as características,
vocês têm os materiais que vocês utilizam e também já controlam ali pelo menos um pouquinho desse ambiente. Olha, primeira dica, hein? Agora vamos lá. Feito isso, gente, o que que acontece? O que que a gente vai fazer? Já que a gente sabe. Então, o que a gente sabe? Como a gente vai resolver? Então, eu vou trazer para vocês agora algumas estratégias. Então, aqueles alunos que são inquietos, a gente pode trabalhar criando intervalos, e nesses intervalos a gente vai usar movimento. Porque se ele é inquieto, ele quer gastar, ele precisa gastar essa energia. Outra opção que você pode fazer é trabalhar com assentos diferentes. Então, por exemplo, você pode ter na sua sala o banco do. Vamos pensar em piano, mas pode ser outro instrumento. O ideal é ele sentar lá com o pezinho apoiado, tudo bonitinho, ok. Você pode ter, então, aquele banco do piano. Você pode ter uma outra cadeira, mesmo com um encosto, mas que ele possa, que fique na altura adequada. Eu já vi professores trabalhar com bola de pilates, aquelas bolas bem grandonas, e aí ele senta ali. Você pode ter banqueta, outro tipo de banqueta, às vezes aquela redondinha. Então, você vai deixar ele a aula inteira naquele banco, naquele assento? Não. Você pode aproveitar, como ele é muito inquieto, você conversa, combina com ele. Ó, nessa música você não vai se levantar, você vai ficar com uma postura ok, e a gente vai tocar então essa música com esse banco. Aí, quando terminou aquela música, você vai passar para o próximo exercício, e aí você coloca ele em outro banco, tá? Então, é aí uma estratégia também. E outra estratégia, que essa eu acho que acredito que seja a mais utilizada, mais difundida entre os professores, a mais comum, é o sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa pode ser algo que a criança quer e precisa obter pontos para conseguir aquilo, e algo que a criança já tem, por exemplo, ela gosta muito de canetas, e aí você chega com ela e mostra tudo isso aqui, ó. Todas essas canetas são suas. Vamos fazer um desafio com você. Nunca pode ser de uma forma impositiva, né? Como se você tivesse obrigando a criança a fazer aquilo. Mas, ó, nós vamos fazer o seguinte: você consegue, e também o tanto que você sabe que a criança aguenta, né? Então, se você sabe que ela consegue ficar 3 minutos, ok, numa boa postura, você vai negociar com ela assim, ó. Se você ficar 2 minutos, ou 1 minuto, ou durante a execução da peça X, sem ficar se levantando, sem fazer bagunça aqui, tudo isso aqui é seu. Só que até o final da aula a gente vai fazer várias atividades e aí no final, então vai ser sua. Então, o que ele quer e o que ele pode ter também. Então, você pode usar essas duas formas. Outra coisa, então, os alunos que são muito falantes, gente. Os alunos muito falantes, a gente vai trabalhar com eles com a troca de turnos, tá? Igual a gente trabalha, tem aquelas pessoas que trabalham de manhã, trabalham à noite, isso são turnos. Então, a gente também vai estabelecer turnos na aula. Então, você pode usar um marcador, tipo uma ampulheta, você pode usar um cronômetro, vários marcadores visuais. É importante que tenha o visual, para alguns alunos. E aí você vai falar assim para ele, ó, enquanto isso aqui, por exemplo, que fosse um relógio, né? Durante 5 minutos você não vai falar dos seus assuntos agora. E aí você pode agrupar essas 3 estratégias que eu vou mostrar aqui para vocês. Cartões de sinalização também. Então, você pode usar os turnos, mas você também pode deixar os cartões de sinalização. Igual tem no restaurante, na pizzaria, né? Então tem lá, está no rodízio, tá tudo no verde. A hora que você não quer mais nada, você pega e põe no vermelho que você não aguenta mais comer, né? Então você pode ter cartões, vamos supor que seja um aluno com TEA, tá? Com hiperfoco em dinossauro. E ele quer falar de dinossauro com você o tempo todo, né? Então você coloca você pode fazer um card com um dinossauro dormindo e um dinossauro acordado.
E a hora que ele puder falar com você sobre algum dinossauro, você vai colocar aquele dinossauro que está acordado. E a hora que você precisar que ele não fale, você coloca o dinossauro dormindo. Outras estratégias, essa estratégia você pode aplicar para outros personagens, para outros hiperfocos ou interesses desse aluno, tá? E também a hora de compartilhar. Então, você vai aplicar como? Você vai explicar para esse aluno que vocês vão ter os turnos. A marcação desses turnos vai acontecer, por exemplo, essa aula vai acontecer através dos cartões. Mas você tem que deixar ele sabendo que vai ter a hora que ele vai conseguir, que ele vai poder compartilhar aquilo com você. Porque ele precisa falar daquele assunto, tá? É uma coisa que faz parte dele, né? Ou, por exemplo, nem é um aluno com TEA, gente. Um aluno típico, tá? Que gosta muito de jogar futebol. E o horário do treino de futebol dele é antes da aula de piano ou é na noite anterior. E você é a primeira pessoa que ele está encontrando depois do treino dele. Então, o que ele quer te contar? Que faltou o fulano, que o outro fez pênalti, que ele conseguiu uma jogada espetacular, né? Então, ele gosta de você, professor. Então, ele quer contar para você as coisas, né? E aí, aquilo é a empolgação da vida dele. Ou o pai dele é piloto e chegou de viagem, ou que trouxe pais que trazem muitos presentes para os filhos. E aí, cada vez ele chega com um presente novo e ele quer te contar daquilo. Então, você tem que ter esse momento, então, para você compartilhar com esse aluno. Quando o aluno é resistente, quando a gente pensa em resistência, aquele aluno que eu já expliquei para vocês, acho que todo mundo estava aqui no começo, é aquele aluno que ele está pronto para dar um passo além, só que ele resiste por medo, por insegurança, por insegurança e medo mesmo, medo de errar, medo do novo, do aprender uma coisa diferente, né? Do tempo que aquilo vai levar para acontecer, certo? Então, quando a gente tem esse tipo de aluno, a gente trabalha com metas, tá? Então, a gente traça as metas, metas que são tangíveis, que ele consiga alcançar, que você tem certeza que ele vai alcançar, e aí vai ficar ok. Outra coisa que você pode fazer com ele, e também as 3 estratégias que eu trouxe aqui, elas podem trabalhar em conjunto. Autonomia e escolhas. Então, você precisa que ele vá tocar uma peça ao piano. Eu vou falar violão agora, porque eu só falo piano, né, gente? Porque é o meu instrumento. Você quer que ele toque uma música no violão. Aí você vai mostrar para ele lá o bambalalão, ou você vai mostrar para ele o bambalalão, é, com a corda solta aqui, só para ele fazer a corda solta. Beleza. Ou você pode fazer a casa, que aí ele vai usar ali o início, né, o princípio dos 2 acordes, certo? Então você tem que deixar ele ter a impressão de que ele está no comando e que ele pode escolher o que ele vai trabalhar. Isso ajuda muito. A terceira, que eu não coloquei aqui, que ela sumiu por algum motivo, é o incentivo também. Então, eu fiz um reel, tá lá no meu Instagram, não sei se vocês viram, uma professora, ela me trouxe um aluno que não queria tocar uma partitura inteira, porque ele achava que as partituras inteiras eram muito difíceis de tocar. O que a professora fez? Foi a professora Ronise. A gente conversou, eu orientei ela a quê? Ela cortou, fez uma cópia da partitura, cortou, tá, os sistemas, e ela colou um sistema e falou para o aluno, ó, a gente vai trabalhar essa música por sistemas. Eu não vou te falar quantos sistemas tem. Eu só vou colocar. Na hora que um estiver pronto, a gente vai fazer o outro. E, de repente, a criança tocou o Jingle Bell Rock. Então, ela foi fazendo por sistemas e funcionou muito bem. Tem um aluno que é resistente em ler partitura, tem facilidade auditiva e é complicado. Para gente que precisa ensinar a ler, é um horror.
Por quê? Porque é aquele aluno que, se você cantou para ele uma vez, você esquece, ele não vai ler aquilo nunca. Só que ele sabe se expressar, ele sabe muita coisa. Então, essa questão da leitura da partitura, o que que a gente faz? A gente mostra para a criança o quanto é importante que ele leia, tá? Porque nem sempre ele vai ter uma referência auditiva. E também tem que trabalhar bem com coisas que vão ser muito fáceis para ele. E aí você pode usar essa estratégia de falar assim: olha, eu trouxe isso aqui para você, são 4 notas, faz cardzinho pequeno. Olha, eu entrando em outra estratégia aqui, gente. Hoje vocês estão ganhando de mim. Faz cardzinhos pequenos com leituras de 4 notas. Só 4 notas. Porque o que que ele acha? Ele acha que aquilo é inútil e ele acha também que é difícil, que é muito mais fácil ele ouvir. Então você pega uma coisa muito elementar e vai aumentando essa complexidade aos poucos. Você pode fazer também com uma peça que ele goste, e aí você usa os pedacinhos, sem que ele saiba que música que é, de repente, daí ele vai identificar por ouvido depois. E aí você vai falar assim, tá vendo? E você conseguiu tocar isso aqui lendo. Agora, para a turma que vocês acharam que eu esqueci. Porque as pessoas falam assim para mim, Etna, você fala tudo do ensino individual. E a gente que está lá com 10 alunos na sala e 2 atípicos, o que que a gente faz? Né? Cards funciona com pré-adolescente? Funciona se você não colocar. Tudo depende da forma como você vai apresentar para ele, tá? Aquele menino Juan Cabeça, que é um professor espanhol, ele tem peças, piano trains, miniaturas, tá? Que são peças bem curtinhas e você pode usar aquelas peças e elas são modernas, tá? E usar esses cards sim. Então, você, em vez de você usar mão direita e esquerda ali, se for o piano, né? Você pega, então, o trecho superior da clave de sol, depois da clave de fá, e aí já apresenta o card com aquilo pronto. Aí já com as 2 mãos. Entendeu? Então, você vai mostrando para ela, para o aluno, ou para a aluna, ó, você leu essa parte aqui, você leu essa parte aqui, agora a gente integra. Então, os cards por mais fáceis, só que já vem o desafio aqui, que aí acredito que funcione bem melhor. A adolescente gosta disso. Trouxe aqui para os 3 tipos de comportamento estratégias para ensino regular. Para os inquietos, dinâmicas para liberar energia, tá? Para ele já na hora. Não precisa necessariamente ser na hora que entra, porque senão, vamos supor, você entra na sala já com o povo tudo pegando fogo, né? Mas então você acalma todo mundo, dá uma atividade que todo mundo se concentra, só que você sabe que aquele guri ali vai pegar fogo daqui um pouco. Então você já pega fogo antes e um pega fogo direcionado, com movimento corporal. E aí, depois que você terminou isso, na próxima etapa de inquietação que ele tem, você pode oferecer uma regulação sensorial a ele. Desde tapetes sensoriais, almofada, aqueles brinquedinhos realmente sensoriais que ele fica mexendo o tempo todo ali e ele melhora essa inquietação. Para os falantes, deixar muito claro as regras para falar por turno. Como ele vai estar sozinho, ou você não vai deixá-lo sozinho, você faz os grupinhos para esses turnos acontecerem. E também vai fazer atividades com expressão de ideias, criar história sonorizada para dar uma oportunidade para esse aluno falar. Então, na hora que ele não pode falar, ele vai estar no turno de não falar. Só que a hora que ele for falar, você tenta direcionar para que ele fale algo que seja do interesse dele, que aí ele já descarrega aquele assunto, né? Ah, Etna, mas eu tenho 3 alunos que são falantes desse jeito. Tá bom, aí entra aquela coisa, ó, você já falou, agora a respeito do colega, nós vamos ouvir o interesse do colega e vamos entender o interesse do outro colega. E a questão da história sonorizada ou de uma música que tem ali e que eles façam outros efeitos, é,
outros instrumentais em cima daquela música, também é uma boa estratégia, porque daí ele vai ter que pensar naquilo, ele vai verbalizar aquilo e depois ele vai executar. Alunos resistentes ao avanço. Então, você sabe que o gurizinho sabe tudo ali, o povo da turma dele já tá indo para frente e ele empaca aqui porque ele tá com medo de conseguir, de não conseguir. Então, você trabalha com um sistema de incentivos que todos incentivam todos. Você pode ir fazendo rodízio entre os alunos. Vamos supor, você está num circuito. Nessa atividade aqui, o Zezinho vai ficar com o Roberto. Na outra atividade vai ser o Gustavo que vai ficar com o Roberto, né? E você vai trocando todos com todos, não só o Roberto, né? Você não vai dar atenção só naquele que está resistente, mas você vai incentivar o coletivo a realizar essas atividades. E também você pode separar depois um pouquinho, se é um conteúdo um pouco mais complexo, você faz atividades por pares, a aprendizagem por pares. Então, aquele que sabe um pouquinho mais, você sempre tem aquele aluno que a gente sabe que é cooperativo. Por quê? Porque a gente conhece os alunos. Então, você sabe que tem aquele ali que você sabe que ele já sabe, e que ele é um menino ou uma menina que é muito receptivo, ele é agradável, ele é carinhoso, e você pode colocar ele para ajudar aquele colega ali que precisa desse incentivo. Ah, Etna, mas aí eu não vou prejudicar o outro, vai ficar fazer o outro ficar para trás? Não. Por quê? Porque você sabe conduzir, tá? E não vai ser toda vez que você vai usar essa estratégia. Pode ser para um ponto. Uma coisa que é muito importante é a gente esperar e trabalhar um ponto por vez. Pessoal, para quem acredita aqui, que fala assim, Etna, você tem 17 anos de formada, você é terapeuta ocupacional, eu não sou, será que isso funciona para mim? Eu trouxe para vocês aqui alguns depoimentos. Eu trouxe um depoimento específico de uma mentorada que ela contou, né? Ela tem uma aluna com TDAH e ela precisava trabalhar a flexibilidade do pulso com essa aluna, tá? E ela já é diagnosticada, então ela contou, né, que ela comprou uma borboleta, ela colocou no elástico de cabelo e colocou no pulso. E aí ela foi se imaginando voar de uma borboleta a outra e deu super certo. E quando ela foi depois tocar e ela estava sem a borboleta, quando a professora dava a dica de borboleta, ela se autocorrigia, tá? Essa professora não conhecia esse tipo de intervenção e aí eu consegui passar para ela, tá? E depois ela veio aqui já numa outra ocasião, ela fez para mim esse depoimento lá no nosso grupo, a mentoria do Direto ao Ponto, né? Gostaria de te deixar registrado que se não fossem as orientações e persistência da Etna, eu já teria desistido da aluna, porque é uma aluna muito difícil. Essa aluna ela ainda não está 100%, tá? A gente conseguiu alguns pontos com ela, mas ela não tem muito filtro ainda, né? Então, essas características dela são muito exacerbadas, tá? É, Então, já melhoramos um pouco e ainda temos muitos problemas a resolver. Então, a Etna, muito obrigada. Estou aqui para te ajudar a transformar as suas aulas e levar os seus alunos para um próximo nível. Estou esperando a sua mensagem.